Terra Brasil é nosso tema, nosso programa, nosso encontro semanal, onde gentes e assuntos brasileiros vão ser vistos e discutidos. A ideia é que os brasileiros conheçam os brasileiros. E o Terra Brasil vai começar exatamente onde tudo começou, no berço desta terra de descoberta e invenção permanentes. Cada brasileiro trazer dentro de si o sentimento que em todo o território nacional tem um lugar ali que é como uma fonte, onde ele vai beber a água da sua própria identidade. E que ele não vá só em busca disso na Disney, ou em Paris, ou em Nova York, mas que ele vá, como uma pessoa vai, à casa onde nasceu, que é tão importante. Às vezes uma pessoa se lembra, eu quero visitar a casa onde eu nasci, e vai, e sem dúvida nenhuma ali se dá um contato. O Brasil também tem uma casa onde nasceu, e simbolicamente isso é mágico. Pero Vaz Caminha, nosso primeiro contador de causos, disse: se o paraíso não for isso que eu estou vendo agora, é bem parecido. E assim estava descoberto o Brasil. Descoberto, criado, imaginado, inventado. Quem foi que inventou o Brasil? Se foi invenção, alguém teve essa ideia. Ao meu ver, quem inventou o Brasil foram os índios. Quem foi o povo negro? Foi uma mulher. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Foi Cristo, foi Jesus. O Brasil é uma grande invenção. Olha, acho que o Brasil foi inventado pela miscigenação. Essa pergunta foi feita numa sala de aula, onde estudava uma neta do Dorival Caymmi. A professora disse, minha gente, vamos ver quem sabe. Quem inventou o Brasil? Ninguém sabia, só Estelinha. Quem foi? Foi Jorge Amado. Mestre João das Neves, que pisa, caminha e vive na Terra Brasil, tem a sua versão. Então, a história começa daqui. A cruz, símbolo de poder e fé, logo foi plantada em terras brasileiras. A primeira coisa que ele viu foi o Monte Pascoal. Ele se aproximou-se do Monte Pascoal e bateu foi aqui. Eles entraram por ali, que eles, desde Curmuxativa, que eles veio vendo as pedras e não podiam encorar, né? Então eles vieram por ali e vieram direto aqui. Vira a ponta do Patacho, aí eles entraram direto aqui e saltaram. Saltou um, que era o Nicolau Coelho, né? Quando ele saltou, teve aqui, deixou um índio com um chapéu de marinheiro e deu uma camisa de presente ao índio. Então uma caravela, duas caravelas foram por fora e a outra foi por aqui, que passou lá o Pontal de Corumbau. Dizem que o Pedro Álvares Cabral, pela primeira vez, entrou lá em Porto Seguro, é verdade isso? É não, porque a primeira coisa que se vê é o Monte Pascoal. De lá ninguém vê. Eles vieram de cá, ele passou Abrolhos, quando ele rodou a ponta, ele encontrou o Mar Manso, subiu, ele aí saltou. Foi quando ele disse, a primeira missa foi dita lá na Coroa Vermelha. Aí foi que o índio veio ensinar ele aonde tinha um porto melhor. Ele voltou. Quando ele voltou, que entrou ali em Porto Seguro, ele disse, aqui agora não, nós estamos em um porto seguro. É somente isso que eu tenho a dizer.
Roberto, como é que surgiu a ideia para você de montar o Museu Aberto do Descobrimento? Surgiu a partir de uma vivência no local. Eu fui morar em Porto Seguro e, ao me ver em Porto Seguro, aconteceu comigo o que eu espero que aconteça com todos os brasileiros. Devem ser tocados pela corda mágica e mítica do espírito dessa cultura extraordinária, que é a cultura brasileira, que surgiu em 1500. O que é que define o Museu Aberto? O que define, basicamente, o Museu Aberto é não mudança de nada a própria paisagem sem um documento. Quer dizer, não existe o fato, a não ser o que está descrito na Carta de Pero Vaz de Caminha. As naus passaram, foram embora. Os índios que estavam lá, a grande parte deles não estão mais. O Brasil é o único país que tem uma certidão de nascimento na Carta do Pero Vaz de Caminha, que é uma reportagem feita na hora, no momento em que aqueles fatos estavam se dando, em que a descoberta, em que a surpresa não estava acontecendo, e a emoção daqueles momentos foram registrados. Foz do Caí ou Rio dos Frades? Dia 22 ou 23 de abril de 1500, afinal de contas. Quando e onde o Brasil foi descoberto? O que há é uma pequena dúvida de historiadores, e é bom até que haja, entendeu? Porque ela jamais será esclarecida, e não sendo esclarecida, a gente pode comemorar e preservar dois lugares fantásticos, a Foz do Rio Caí e a Foz do Rio dos Frades. Então, há um grupo de historiadores que se debruçaram sobre esse tema, de que o Monte Pascoal foi avistado pela primeira vez, e onde o primeiro contato deu-se foi na Foz do Rio Caí. E há um outro grupo que chama do Grupo dos Marinheiros, que, analisando a velocidade das naus, etc., acho que foi no Rio dos Frades. Com seus próprios costumes e crenças, o índio recebeu cordialmente os que aqui chegavam. Daí, para a mistura de raças, para a miscigenação de índios e brancos, foi um passo muito rápido. E começava a ser inventado o povo brasileiro. Essa carta é uma carta muito fiel do encontro com os indígenas, do encontro com aquela cultura tão absolutamente inesperada, as pessoas nuas, despidas, e as outras pessoas do outro lado vestidas. O Oswald de Andrade é quem tem uma frase muito interessante que diz assim: no dia que os portugueses descobriram o Brasil, chovia. A partir daí, os portugueses vestiram os índios. Se tivesse ensolarado, os índios teriam despido os portugueses. Mas eu acho que, como o clima ali é meio entremeado de chuva e de sol, imediatamente depois os portugueses se despiram e dançaram. Na verdade, o choque cultural acontece quando você chega e oferece uma tesoura. Quando você chega numa cultura dessa, que as tribos trocam entre si, uns se especializam em fazer panelas de barro, outro arco e flecha, né? E você chega e introduz uma panela de alumínio, você já desqualificou a tribo que faz a panela de barro. Eles já se sentem, porque a panela de barro dele passa de deixar de ter aquela importância que tinha. Então, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram uma cultura na fase neolítica, quer dizer, eles conheciam o machado de pedra, não conheciam o ferro. Tanto que tem uma descrição curiosíssima na Carta do Pero Vaz de Caminha, que quando os portugueses estavam fazendo a cruz para rezar a primeira missa, os índios se aproximaram, não por causa da cruz, mas porque estavam curiosíssimos com os machados.
e os instrumentos com que eles estavam lavrando a cruz, que eles não conheciam instrumentos de ferro. Então você imagine o que é o contato de uma cultura que está na Idade da Pedra com uma outra cultura que para a época era como se fosse a NASA. Entendeu? Era mais ou menos como descer um disco voador. Quando eu digo que virá um índio que estará mais avançado do que a mais avançada das tecnologias, é porque eu sinto que nós somos portugueses, portanto ocidentais, portanto somos tecnologia, mas temos esse índio básico no nosso espírito, que é o índio que foi encontrado aqui quando os portugueses chegamos. O índio não inventou só o Brasil, como também inventou a música popular brasileira. Porque se todos nós somos visitantes e começamos a nos integrar como brasileiros depois dos índios, quer dizer, eu acho difícil um brasileiro não reconhecer isso. Talvez seja uma falta de percepção nossa em relação ao espaço que essas pessoas têm, né? Os índios ainda são vistos muito como primatas primitivos. Ainda se tem um pensamento muito relacionado entre índio, macaco e arara é a mesma coisa, né? E acredito que além de ser um momento de talvez você que tem essa visão mudar em relação como nós mesmos, né? Procurar ver esses reais inventores do Brasil e procurar aprender com eles. Enquanto não respeitar e valorizar a cultura indígena, as culturas indígenas que existem nesse país, o Brasil vai continuar nessa morosidade, porque não respeita as diferenças que aqui existem. Os portugueses descobriram os índios e os índios descobriram os portugueses, quer dizer, o descobrimento é mútuo. O desenho da paisagem, os acidentes geográficos, a foz dos rios, as falésias, os montes como o Monte Pascoal, que é o principal, as cumeadas da paisagem, estão realmente intactas. Ali, o que sofreu, particularmente durante os 30 últimos anos, foi a Mata Atlântica. Na área do museu, propriamente dito, a Mata Atlântica talvez represente ainda hoje 60%. Mas na grande área de influência, que vai até Eunápolis, porque você tem que envolver as bacias dos rios que desagam no Museu Aberto de Descobrimento. Aí nessas áreas houve muito desmatamento e é claro que esse índice talvez caia para os índices nacionais, que é 5% da Mata Atlântica foi o que sobreviveu, dos 12% do território nacional que a Mata Atlântica representava na época do descobrimento. Hoje só restam 5%.
cada brasileiro trazer dentro de si o sentimento que em todo o território nacional tem um lugar ali que é como uma fonte, onde ele vai beber a água da sua própria identidade. E que ele não vá só em busca disso na Disney, ou em Paris, ou em Nova York, mas que ele vá, como uma pessoa vai, à casa onde nasceu, que é tão importante. Às vezes uma pessoa se lembra, eu quero visitar a casa onde eu nasci, e vai, e sem dúvida nenhuma ali se dá um contato. O Brasil também tem uma casa onde nasceu, e simbolicamente isso é mágico, e isso é da maior importância. É o lugar onde o país renova as suas forças. É por isso que o Brasil renasce onde nasce, é uma frase que se cunhou para vir colada junto com a ideia do Museu Aberto do Descobrimento. Eu defenderei até a morte o antigo por causa do novo, e até a vida o novo por causa do antigo. O antigo que foi novo é tão novo quanto mais novo o novo. Isso é do Augusto de Campos. Chegamos ao final do nosso primeiro Terra Brasil. Que os 500 anos de descobrimento não sejam apenas uma comemoração, mas uma tomada de consciência. Conhecer, redescobrir, reinventar o nosso país. Se a gente é o que a gente come, o que é o Jerônimo? Eu? Eu seria uma abará. Tá bom, abará. Eu seria acarajé, para ser comida em todas as esquinas. Né, por bocas gananciosas, crocante, quente e bem apimentado. Tá vendo? Uma feijoada. A comida que eu seria pão e vinho. Nesta cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilhar. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é do Oxum. É do Oxum. Oriaxauelé é do Oxum. Oriaxauelé é do Oxum. Oriaxauelé, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar.